a proposta foi essa, fazer um programa, fazer um projeto para trabalhar um passo antes do adoecimento, para evitar, né, que chegue como chega, né, uma grande quantidade de gente e já num processo de adoecimento que seria desnecessário, né? Se a gente pudesse ter aí alguma coisa preventiva, no mínimo para trocar, para conversar, né? Para trazer esse conhecimento para vocês, porque infelizmente é algo ainda pouco divulgado, pouco trabalhado, né? Então, enfim, vamos seguir com essa proposta no programa. Eu trouxe muito do que eu vivi na minha experiência dos atendimentos do ambulatório. Então eu via, né, o que tinha muito em comum no perfil, né, das pessoas que vinham buscar ajuda, e a partir desses relatos de dor, de sofrimento, de dificuldade, né, que é o que eu vivencio diariamente com os pacientes, eu fui criando assim, né? Não criei nada, né? Eu percebi esses temas, né, nos próprios relatos dos pacientes. Então eu fui pensando alguns temas que eu considero chave para que seja trabalhado. Eu me via trabalhando em algum momento do atendimento, eu me via sempre trabalhando aqueles mesmos temas, né? Então eu falei, nossa, eu acho que aqui tem alguma coisa, né, que se a gente trabalhar previamente, a gente vai conseguir oferecer ferramentas de conhecimento, de desenvolvimento e de prevenção, porque muitas coisas vocês, por conta própria, conseguem observar, tomar consciência e já ir trabalhando no dia a dia de vocês, né? Não precisa chegar no ponto de fazer um quadro de fato, né, com sintomas, com um desequilíbrio já muito instalado para poder ir pedir ajuda. Então, é uma proposta que eu me conecto muito como profissional da saúde. Há muito tempo eu já vinha com essa necessidade, né, de abordagem preventiva. Eu acredito muito nisso, né? Saúde para mim não é ausência de doença, é um cultivo diário, né, de ações, de comportamentos que promovem qualidade de vida. Isso é saúde. Todos os temas, de qualquer forma, se conversam, né? Porque não tem como, na verdade, nada está separado. A gente separa por uma questão didática, para a gente conseguir trazer esse conhecimento mais fácil para vocês. Aí a gente tem que fazer alguns recortes. Mas todos os temas estão conectados e vão ser de muita ajuda, acredito eu, para vocês. Aí vocês vão me dando esse feedback também, tá? Que para mim aqui é importante saber. Então, para quem não estava no começo do programa, no começo do ano, eu vou só nomear os temas que eu já falei. Eu falei um pouquinho sobre saúde, por que a gente adoece, qual é esse conceito de saúde que eu falei agora, que eu entendo que é maior do que simplesmente não ter doença, né? Então, saúde é um bem-estar biopsicossocial. Então, a gente trabalha com esse conceito, a gente entende qual é o papel da doença, né? Então, se a gente tem que estar sempre buscando um bem-estar biopsicossocial, quando surge uma doença, quando surge um sintoma, o que isso está querendo me dizer, né? Qual é o alerta que a doença pode me servir? Ao invés de eu tratá-la como um inimigo, por que não tratá-la como um aviso amigo, né, que me mostra a necessidade de buscar o realinhamento do meu caminho, vamos dizer assim. Então, isso foi falado naquele primeiro tema chamado Saúde e Protagonismo, por que adoecemos. Quem não assistiu, vai ter de novo semestre que vem. Daí a gente continua.
com o próximo tema, depois desse, que é autoconhecimento, né? Então a gente vai aprofundar a necessidade do conhecimento de si mesmo, né? Do mergulho, do olhar para dentro, porque eu não vou me transformar, eu não vou evoluir, eu não vou crescer se eu não me conheço em primeiro lugar, né? Se eu não sei como eu funciono, se eu não sei o que eu tenho de bom e o que eu tenho que não tá bom e precisa melhorar. Então, para eu dar qualquer passo um pouco mais acertado na minha vida, em busca de mais saúde, de mais qualidade de vida, seja mental, seja emocional, seja física, seja social, né? Não importa, eu preciso começar a ter um aprofundamento maior de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que a vida significa para mim, como eu cheguei até aqui e para onde eu tô indo, né? Como eu tô indo? Eu estou consciente de tudo isso? Ou eu tô vivendo a minha vida e o meu dia a dia no automático? Então a gente faz esse questionamento. Depois eu fui para o terceiro tema, onde a gente aprofundou um pouquinho sobre como lidar melhor com emoções e pensamentos e sentimentos, né? Porque na medida em que eu começo a olhar para dentro, eu descubro coisas gostosas e coisas não tão gostosas assim. Eu descubro que eu tenho emoções, pensamentos e sentimentos muito prazerosos e outros muito desagradáveis, conflitivos. Então a gente também fala um pouco mais, né, sobre lidar melhor com isso, acolher tanto a parte boa quanto a parte ruim, não entrar em luta com os nossos sentimentos difíceis e muito pelo contrário, entrar em contato com eles, tentar entender o que eles estão querendo me dizer, o que eles estão querendo me mostrar, que dificuldades, né, eles estão apontando para mim, que eu esteja com alguma dificuldade de lidar com algum acontecimento, seja ele externo ou interno, né, do meu mundo interno. Então a gente fala bastante também sobre reconhecer esses aspectos todos, né, e fazer uma relação mais amigável com todos esses aspectos, a fim de entender, compreender e lidar, né? Aprender a conviver da melhor forma com tudo isso, ao invés de negar, né? Querer jogar para debaixo do tapete, fingir que não está sentindo, e aí depois aquilo vem e estoura de uma vez. Então a gente falou bastante sobre isso também. Depois a gente, semana retrasada, que foi o último tema que a gente trabalhou, foi o hábito e a questão da procrastinação, né? Então a gente comentou um pouquinho sobre como que funciona o nosso cérebro, por que a gente acaba entrando nesses comportamentos automáticos, né? Porque o hábito é isso, é algo que você já faz no automático, você não fica mais pensando para fazer, já virou uma repetição ali, né? E o seu cérebro é como se ele só apertasse o Enter, né? Aperta o Enter e o negócio acontece. Isso tem lá as suas vantagens e tem lá as suas desvantagens. Então nós também falamos um pouco mais sobre isso, né? E depois quem perdeu pode acompanhar no semestre que vem. Falamos da importância de observar os nossos hábitos, ficarmos mais conscientes, né, e tirarmos alguma coisa do automático, porque nem tudo vale a pena ficar assim tão no automático, né? Então isso também ficou aí de liçãozinha de casa para quem esteve nas últimas conversas. E hoje o tema que eu selecionei para conversar com vocês, que é muito importante. Quanto mais ele for trabalhado, mais fácil vocês vão conseguindo conduzir a caminhada de vocês durante a vida,
é um tema que, quando não é trabalhado e a gente não está consciente disso, a gente sofre demais na vida, muito mais do que era necessário, sabe assim? Sofrimento desnecessário, porque parte do sofrimento da vida é inevitável, né? Faz parte do pacote. Tá vivo, vai sofrer. Mas parte desse sofrimento a gente acrescenta em coisas que não precisava, né? É desnecessário. Muitas vezes por falta de consciência, por falta de conhecimento de algumas coisas, de como nós funcionamos e de como a vida funciona. Então hoje a gente vai conversar sobre incertezas. É um tema super atual, né? Gente, depois da pandemia, quem não sabia lidar com incertezas teve que aprender na marra. Que a pandemia veio trazer principalmente essa lição, né? Como é que a gente vive com a falta de perspectiva, né? Ou seja, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei ainda como algumas coisas funcionam, né? Quais as consequências que elas vão gerar, ou seja, eu tô pisando no escuro, né? Eu tô indo um dia de cada vez, mas não tenho 100% de certezas e perspectivas claras sobre o próximo acontecimento, sobre o futuro. Então é um tema, antes mesmo da pandemia, já era um tema muito importante de ser trabalhado e muito difícil, porque o ser humano, ele tem essa dificuldade, ele quer se sentir seguro, né? Ele quer saber onde ele está pisando. Para o ser humano, quanto melhor ele consegue mapear o ambiente e o cenário de vida dele, mais seguro ele se sente, né? Porque ele consegue previamente trabalhar com as informações que ele tem e, como ele já sabe, ele já consegue planejar e já ter uma segurança do que ele vai fazer. Porém, a vida não é assim, né? Ela não funciona a partir dessa lei que o nosso cérebro funciona. A vida não funciona assim. Tem um conceito que, inclusive, a própria filosofia traz muito, né? O conhecimento oriental já falava muito disso, desde os sábios e filósofos lá das antigas, que é o conceito de impermanência. Esse é o conceito importante que a gente tem que aprender a lidar. Nós vivemos sob condução dessa lei. Temos várias leis, assim como tem a lei da gravidade, né? A lei da gravidade está posta, a gente não consegue alterar isso. Por mais que a gente pode gostar, pode não gostar, a gente tem que entender que a lei da gravidade existe. Se eu soltar um objeto no ar, ele cai. Eu tenho que saber disso. Então, eu tenho que aproveitar e entender sobre outras leis da vida que também estão postas, só que a gente esquece, né? A gente fica às vezes muito estudando e olhando só para o eu, para o ser humano, para a mente, para o cérebro, e esquece que a gente está sob comando de leis maiores do que nós. E por mais que a gente queira se entender, né, para poder saber como a gente pode conduzir melhor a nossa vida, além desse estudo e desse entendimento do ser humano, a gente precisa de um estudo e de um entendimento a respeito das leis naturais da vida. Isso é muito importante. Eu trago muito esse viés da filosofia. A filosofia é esse estudo da vida, né? Esse entendimento da sabedoria que está por trás da vida e das leis que regem a vida e a natureza. Se
Se a gente for observar como a natureza se comporta, como as coisas acontecem naturalmente na vida, a gente vai perceber, por exemplo, quando a gente planta uma semente, né? Passa um tempo, aquela semente já vira um brotinho, daqui a pouco já vai virar uma planta maior, daqui a pouco já vai ter uma estrutura mais forte, até ela virar uma flor ou uma árvore, enfim, alguma coisa lá dependendo da sementinha que eu plantei. Se a gente olhar para o próprio dia, a gente vai ver que nasce o sol, ele vai se movimentando, ele chega no ápice de energia e de calor, depois ele vai indo embora até que a luz se ausenta e vem a noite. Se a gente continuar observando, a gente vai perceber as estações do ano, né? Então a gente vê que entra uma estação, ela também chega no auge dela, depois ela começa a decair e já vai fazendo a transição para uma próxima estação, onde todas as coisas na natureza se alteram. Antes, onde tinha flor, não tem mais, cai tudo. Algumas frutas e alimentos que a natureza oferece numa estação, ela já não oferece na outra. Ela já vai oferecer outros alimentos com outras características que estão relacionados ao novo clima, à nova combinação, né, de variáveis daquela estação. Então, se a gente observar bem a natureza, a gente vai se dar conta de que nada é permanente. Tudo está o tempo todo se transformando. Tudo é dinâmico, nada está parado. Tudo está em movimento o tempo todo. Ou seja, essa lei da transitoriedade, da impermanência, do dinamismo, do movimento, da mudança, é uma lei que conduz a vida inteira. E não é diferente com a gente, né? Todos os dias o nosso corpo não é o mesmo. Células morrem, nascem novas células, né? A gente vai trocando cabelo, né? Nasce cabelo novo e cai os fios mais velhos. Unha, a própria pele. Então a gente vai vendo que as coisas estão o tempo todo se movimentando. Então a gente chega à conclusão de que, pela lei natural da vida, as coisas funcionam a partir de ciclos, fases, ritmos. O quanto a gente está conectado com esse conhecimento e com essa sabedoria para aprender a conduzir a nossa vida de acordo com essa lei. Então, é importante a gente ter rotina, ter ciclos, ter horários, ter ritmo. É importante para o nosso corpo? Sim. Daí a gente vai tirando conhecimentos que parecem simples, mas são primordiais para que a gente conduza uma vida de uma forma mais saudável, mais alinhada às próprias leis naturais. Então, se eu tenho uma rotina completamente bagunçada, sem horário para nada, sem disciplina para nada, será que eu estou produzindo um comportamento saudável? Será que isso está alinhado à vida? Ou vai contra uma lei que a própria vida nos mostra diariamente que existe? A questão da ordem, da harmonia, né? Da gente deixar as coisas fluírem de maneira que elas sigam uma ordem harmônica.
né? Será que a harmonia é parar em alguma coisa e ficar lá para sempre naquilo ali, né? Sem nunca mudar, sem nunca entender que as coisas são cíclicas? Do ponto de vista das nossas escolhas, das nossas decisões, dos nossos relacionamentos, será que a gente compreende que algumas coisas possuem ciclos? Alguns ciclos fecham. A gente deixa esses ciclos se fecharem? Ou a gente fica lá insistindo em ciclos que já se fecharam ou era para a gente ter deixado acabar? Isso nos leva a trabalhar uma característica que do ponto de vista psicológico é muito importante, que é o apego, né? É importante a gente começar a refletir, tomar consciência e começar a se perguntar: como que eu lido com essa questão do apego? Apego a quê? A qualquer coisa. Apego às coisas materiais, apego às pessoas, apego a pensamentos, apego a hábitos que já fechou o ciclo, aquilo não me serve mais, mas eu tô apegada, né? Apego a coisas que eu só tô lá, entendeu? Já não tem mais função, mas eu não entrego, eu não deixo ir, eu não solto, eu fico lá apegada que as coisas têm que ser como eu quero que seja, no tempo que eu quero que seja. Essa coisa da natureza mostrar que tudo tem seu tempo, né? De que cada estação vai oferecer uma característica diferente para nós, também nos faz trabalhar o nosso poder de espera, de paciência, né? Hoje em dia que a gente está com muita dificuldade de trabalhar isso, né? De 100 pessoas que eu falo, 99 estão ansiosas, não sabem esperar, né? Quer tudo para ontem, quer tudo resolvido para agora. Olha para a natureza. Você planta hoje uma semente, amanhã você colhe o fruto? Não, tem tempo. Olha quanto tempo a gente demora numa gestação, né? São 9 meses gestando uma vida. Por que a gente tem tanta pressa? A gente tem que prestar atenção que a gente se desconectou dessa sabedoria simples que está na vida, que está no dia a dia. A gente se desconectou. Como a gente se desconectou da gente. Por isso que eu falo lá no começo do autoconhecimento, né? Porque a gente se desconectou. A gente entra muito nesse movimento do tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que sobreviver, tem que fazer, tem que conseguir, tem que isso, tem que aquilo. Ok, óbvio, claro, a gente tem que viver, tem que sobreviver, tem que comer, tem que ter os nossos bens materiais, mas não só. Não é só. Né? Então a gente precisa entrar nessa conexão das outras coisas que são leis, ou seja, se eu não acompanho, eu que estou fora do ritmo, não é a vida, né? A vida é uma só, ela está acontecendo no ritmo natural. Eu, se não entro neste ritmo, neste fluxo, né? Se eu vejo que o fluxo do rio tá de um jeito, eu vou nadar contra a maré. O rio não vai parar porque eu resolvi nadar contra ele. Ele também não vai mudar o curso dele, né? Mas eu vou gastar muito mais energia. Eu vou ficar nadando contra o fluxo, né? Gastando energia e não vou chegar em lugar nenhum. Então, olha a importância da gente trazer esse conceito para nossa consciência e colocar uma intenção de trabalhar esse conceito no nosso dia a dia. Comecem a viver o dia a dia de vocês buscando
essa observação. Onde que eu posso observar que as coisas estão se movimentando? Onde que eu posso observar melhor o ritmo das coisas acontecendo aqui na minha vida e ao meu redor? Qual fase eu tô? Eu acabei de começar uma nova fase na minha vida? Ou eu tô no final de um ciclo? Tô vivendo fechamentos e tô me colocando para dar novos passos daqui para frente. Entendam também na vida de vocês, em que momento vocês estão. Olhem para o que vocês têm na casa de vocês. Tem coisa aqui que eu não uso, que está entulhado e que eu só estou apegada? Comecem a trabalhar o desapego com coisas simples, palpáveis do dia a dia. Às vezes é mais fácil do que a gente tentar já entrar, né, numa coisa mais complexa, o desapego de uma fase da minha vida. Calma, né? Você pode até ter uma observação para você tentar reconhecer seus ciclos, suas fases, mas começa nas coisas simples do dia a dia. Como é que tá o ritmo do meu dia? Né? Eu tenho um ritmo, eu tenho horários, eu tenho rotina. Não precisa ser rígido, porque a gente está falando exatamente do desapego. Não é para ficar apegado, controlador e rígido, mas as coisas elas têm ritmo. O ritmo pode mudar, né? Então tem momentos que eu estou num ritmo mais acelerado, tem momentos que eu estou num ritmo mais calmo. Os ritmos, inclusive do nosso corpo, os ciclos, né? Então a mulher, né, oscila por quantos ciclos ao longo do mês, né? Os ciclos, as fases da lua que estão aí. Todo mês a lua tem lá todas as fases. Não importa se isso influencia ou não influencia, mas é uma lei, né? Então quer dizer, se tudo tem ciclo, como que eu também não vou ter? E eu tô respeitando? Por exemplo, no verão é calor, as pessoas saem de casa, geralmente o pessoal tá mais, né, agitado, quente, né? Elemento fogo é o quê? É pra cima, é quente, é expansivo. Como você acha que é um comportamento que está sendo reforçado no verão? Um comportamento expansivo, geralmente mais alegre, ou, se não tomar cuidado, mais raivoso, né? Mais esquentado. Isso no inverno não é diferente? No inverno é frio, leva as pessoas ao recolhimento. Se você olhar para a natureza, se você olhar para os animais, eles se recolhem, né? É momento de reflexão, introspecção. Olha como a gente às vezes está desconectado e não percebe como a própria natureza mostra pra gente quando é o momento de fazer o quê, né? Quando que tá propício para eu me recolher um pouco mais ou para eu me colocar um pouco mais, né? Ser mais arrojado nas minhas escolhas, nas minhas decisões, ou refletir um pouco mais, entrar um pouco mais para o processo, né, de pensamentos e questionamentos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tá fazendo sentido essa conexão? Então, quando a gente entra em contato com esse conhecimento, com essa sabedoria, a gente vai entendendo que o fluxo da vida, ele tem um caminhar dele através das próprias leis. Então essa nossa habilidade de reconhecer a entrega para o fluxo da vida. Se eu estou diante de uma situação que eu não tenho controle, não depende de mim, eu não tenho domínio,
não está no meu domínio, não está nas minhas mãos, eu já fiz tudo o que eu podia, é o momento de entregar. Entrega. Confia no fluxo da vida. A gente não confia que o meu coração está batendo aqui no meu corpo. Eu não fico, eu preciso controlar meus batimentos cardíacos, eu preciso controlar se meu estômago está fazendo a digestão do alimento que eu acabei de ingerir no meu café da manhã, eu preciso controlar se eu respirei, se eu inspirei, se eu expirei. A gente o tempo todo está rodeado de inteligência da vida acontecendo, independentemente do nosso controle ou da nossa vontade. Na natureza também, as coisas estão nascendo e morrendo, brotando, se desenvolvendo, sem muitas vezes a gente colocar a mão. O sol nasce todo dia, não importa o que aconteça. O sol nasce, o sol se põe todo santo dia. Todo dia tem luz, todo dia tem sombra. Ou seja, algumas coisas são como são, independentemente da nossa condução, da nossa vontade ou do nosso controle. Tragam essa sabedoria para a vida individual de vocês. Aprendam com a vida a andar de mãos dadas com as suas leis. Essa é a verdadeira harmonia. Ter uma vida harmônica e saudável é ter uma vida em sintonia com as leis, né? Porque a gente não é isolado, a gente depende. A gente não é nada se a natureza parar de dar frutos. Se a natureza parar de nos oferecer os alimentos, a água, o ar, a gente não é nada sem o que a natureza nos dá. Então, saúde, quando a gente desde lá de trás começa a ampliar o nosso conceito de saúde, a gente vai entender que saúde é estar em harmonia com as leis da vida. Percebe o quanto a gente pode adoecer quando a gente se desvia das próprias leis da vida? Então, quando a gente está vivendo situações, fases, momentos da nossa vida onde tudo empaca, tudo dá errado, tudo vai ao contrário, será que eu não estou contra o fluxo? Ou eu vou fazer o papel de vítima? Porque a vida é péssima, a vida acaba comigo. Será? A gente às vezes cai nesse lugar, né? De vítima da vida. E na verdade não. Na verdade, se a gente for olhar, observar, a vida está o tempo todo nos ensinando como é que a gente deve fluir. Está o tempo todo nos mostrando essas leis. Então, eu queria chamar a atenção disso para vocês, porque é algo assim que, se a gente não tiver muito consciente disso, em algum momento da nossa vida a gente pode cair nessa armadilha de entrar em processos de sofrimento por excesso de apego, não entender que as coisas não permanecem, que as coisas são transitórias, por não respeitar os ciclos da nossa vida, né? Então o ciclo acabou, aquele ciclo acabou, mas a gente não consegue, né, fechar ciclos e dar o próximo passo muitas vezes, fica apegado, né? Fica nostálgico, fica naquela melancolia, mas era assim. Ok, era, que bom, você aproveitou. O que você trouxe na sua mochila de lá? Legal, mas não é mais, a vida é isso. Hoje é verão, amanhã é inverno.
fica mais fácil. Não quer dizer que a gente vai ficar só, ai, tá bom, nossa, que lindo. Claro que não, né? Não é uma questão da gente achar tudo fácil, lindo e legal. Mas quando a gente compreende que é uma lei, que é natural, que para onde a gente olha, a gente consegue ver esse padrão acontecendo, a gente passa pela transição, pela mudança, pelo desapego de uma maneira mais leve, ainda que tenha alguma dificuldade de adaptação, ainda que tenha algum sofrimento, né, de não poder mais ser ou estar daquela forma, naquele ciclo, com aquela pessoa, naquele lugar, não importa. Então, a gente consegue deixar melhor o barco fluir quando a gente tem esse entendimento de que a vida é um todo ordenado segundo leis. Quanto mais a gente confia nessas leis que regem o fluxo, mais fácil a gente consegue entrar no processo com menos resistência. E aí a gente vai de mente aberta para aprender com o próprio caminhar. Mais aprender do que sofrer. Mais crescer do que resistir. Percebem a diferença de postura? E, gente, mesmo nas coisas pequenas, vamos tentar agir segundo as leis da natureza. Fluir melhor. Vamos sair um pouco da mente, do ego, dos condicionamentos, das ilusões, né, que a gente vai criando ao longo da vida. E vamos entrar mais na realidade. Mesmo que ela seja algo que eu não gostaria que... a realidade é como ela é, não como eu gostaria que ela fosse. Então, quer dizer, mas eu tenho um desejo... Tá, mas a vida tá te mostrando um caminho completamente oposto? Então, não é melhor eu harmonizar os meus desejos com a vida e não ficar esperando que a vida mude o fluxo dela para se harmonizar comigo? Gente, a vida é uma só. Nós somos em, 9 bilhões no planeta. Imagina se a vida for parar para fazer a vontade de cada um dos 9 bilhões. Não vai rolar. A vida é uma só. Né? Então, nós é que temos que entender. Peraí, deixa eu ver. Isso aqui é um conjunto de leis, né? Que funcionam mais ou menos assim. Então, será que eu não preciso olhar, né, para mim, para os meus desejos, para os meus anseios, para os meus hábitos, para os meus comportamentos? E eu que não preciso fazer esse alinhamento, essa harmonização com algumas coisas. Eu tô falando de lei, não é a lei do homem, não. Tô falando da lei da vida, da inteligência que gera a vida, né? Que ela é aplicada em qualquer canto do planeta. Essa lei que eu tô falando, né? Essas outras aí não entram em discussão agora. Então, tem uma frase de um pensador, filósofo e espiritualista que já morreu, mas ele deixou uma frase que eu acho maravilhosa, ao José Neto Trigueirinho. E ele traz a seguinte frase: tudo o que hoje ocorre de desequilibrado na superfície da Terra e na vida desta humanidade é fruto do desvio e da desobediência à lei cósmica. Olha que interessante. Lei cósmica, na verdade, é um conjunto, né? É que ele chamou de lei cósmica, mas é o kit completo, né? Que direciona a vida.
Então, gente, todo desequilíbrio é fruto do nosso distanciamento das leis da vida. Então, o que cabe a nós do ponto de vista psicológico? Novamente, voltando, né, para a gente relembrar os conceitos, trabalhar essa abertura mental para o novo, ou seja, é desconfortável andar no escuro e não saber qual é o próximo passo, não ter certeza, não ter clareza? Mas se eu trabalhar essa postura de abrir a mente, né, de oferecer uma flexibilidade. Lembra quando a gente falou na conversa dos hábitos? Que o cérebro, a gente precisa dar novos caminhos para o cérebro fazer novas conexões, novas sinapses, né? Para ele não ficar preguiçoso lá, economizando energia e sempre fazendo só aquele caminhozinho, como se fosse a carroça passando sempre no mesmo caminhozinho de terra. É isso. Então, quer dizer, flexibilidade psicológica é eu oferecer novas opções para que a vida me traga novos caminhos, novos ciclos, novas fases, novas portas, novas pessoas, ou as mesmas pessoas, mas formas diferentes de se relacionar com elas. Que quando eu falo que ciclos acabam e ciclos começam, não quer dizer que tudo precisa mudar. Eu posso viver a vida inteira na mesma casa, mas eu vou ter ciclos diferentes, eu vou ter fases diferentes dentro daquela casa. Entende o que eu quero dizer? Então é muito mais do ponto de vista mental, né? Que eu digo que as coisas, elas acompanham ritmos e ciclos. E pode ser físico também, né? Porque também existem os casos onde a quebra, né, e a mudança tem que ser física. Já deu esse lugar, eu preciso fechar meu ciclo com esse lugar ou com essa pessoa, né? E preciso de novos ares. Também isso é possível. E aí vai a consciência de cada um, né, no seu eu, na sua vida, nos seus sentimentos, nas suas emoções, para ter um entendimento, né, para estar consciente diante da minha situação de vida agora, o que de fato eu estou precisando, né, o que meu corpo está me conduzindo. Então, capacidade adaptativa, né, eu preciso ter essa capacidade de dizer, era assim, não é mais, o que eu tenho que fazer para me adaptar? Geralmente a gente não faz isso, né? A gente fica chorando pelo que era e fica tentando, sabe, dando murro em ponta de faca, tem até esse ditado, né? Tá lá, não, mas eu quero. Gente, determinação é diferente de teimosia, né? Então, quer dizer, eu quero chegar lá. Tá bom, mas tem vários caminhos para eu chegar lá, né? Se eu tô seguindo por um caminho e a rua fecha, eu pego um atalho. Tento um novo caminho. Eu não preciso mudar os meus objetivos. Ou eu posso rever sim os meus objetivos. Se eu tô indo e toda hora a vida me mostra que, né, ela me barra, será que eu não tenho que rever e questionar também os meus objetivos? Pode ser que sim. Veja que cada caso é um caso, mas a sabedoria é a mesma, né? Da gente ser capaz de olhar e entender o que mudou, o que já não é mais, o que eu preciso desapegar, onde eu preciso recalcular a rota, certo? Então, todas essas habilidades nós devemos incluir no nosso kit de ferramentas para viver a vida, né? Vamos entender isso aqui, esse programa, como sendo um kit de ferramentas que a gente vai tentando oferecer para vocês levarem na maletinha de vocês pelo caminhar da vida. Essa de hoje é importantíssima,
certo? Vamos ver o que mais. Então, assim, em termos práticos, como é que a gente pode entender? Faça a sua parte. Faça até onde depende de você. Faça até onde te cabe. Faça até onde estiver nas suas mãos. O resto, confia, entrega para a vida e a sabedoria de suas leis. A gente tem mania de falar assim, ai, a minha vida. Não, porque a vida é minha. Não, não é a vida que pertence a mim. Eu que pertenço à vida. Quando a gente muda essa perspectiva, a gente começa a viver de uma outra forma. A vida não é minha, nem sua, nem do outro. A vida é a vida. Se a gente estiver aqui ou se a gente não estiver aqui, a vida continua, né? Então a gente tem que ter essa humildade muitas vezes de dizer assim, ó, eu pertenço a um conjunto maior que eu, um conjunto de leis, de dinâmicas, de condições que é maior do que eu. Então, até onde está nas minhas mãos, até onde está no meu controle, até onde me cabe, para eu sim fazer a minha parte. E a partir de que momento eu tenho que ter a sabedoria e o discernimento de soltar. Sabe aquela brincadeira de cabo de guerra? Quando tem 2 times puxando a corda? Se você não sabe a hora certa de soltar, você acaba com a sua mão, né? Imagina lá 2 pessoas no cabo de guerra. Chega uma hora que você tem que ter a sabedoria de dizer, olha, não tá mais comigo, perdi, deixa eu soltar. Senão aquela corda vai rasgar minha mão. Ou outro exemplo que eu gosto muito de usar é aquela massinha molenga, sabe, de criança? A criança gosta daquela geleca, aquele negócio que brinca. Aperta aquilo ali para tentar segurar cada vez mais. Escapa por entre os dedos. Quanto mais eu tento segurar, mais me escapa por entre os dedos. Tenta segurar a água para você ver o que acontece, né? Então é uma metáfora legal para a gente entender que momento que a gente está querendo pegar pelas rédeas algo que não vai dar. Quanto mais eu fizer, mais vai me escapar por entre os dedos. E se eu abro a mão e solto, olha a superfície como aumenta para eu acolher o que cai do céu. É uma metáfora linda nesse sentido. Com a mão fechada, eu não seguro nada que cai do céu. Para mim, metaforicamente falando, né? Com a mão fechada, o que cair eu não consigo pegar. Fica com as 2 mãozinhas abertas. Tem bastante espaço, ó. Dá para segurar muito mais coisa do que com as 2 mãozinhas fechadas. É uma metáfora, obviamente, mas é um pouco essa reflexão que a gente faz hoje. Até onde me cabe agir e a partir de que momento me cabe me alinhar com o fluxo, entrar na sabedoria, entrar no curso do rio. Ai, mas eu não quero mais isso, mais aquilo, mas meu Deus, o curso do rio. Calma, você pode descer o curso do rio apoiado num tronco de árvore para você se sentir um pouquinho mais seguro. Você pode de vez em quando se apoiar na margem para seguir um pouquinho mais tranquilo, usando a metáfora do rio, né? Então quer dizer, não é que você tem que se jogar de qualquer jeito lá no meio do rio, de cabeça e descendo loucamente de cambalhota, não é isso. Mas ó, entende para onde o fluxo está indo e use essa energia a teu favor, né? Daí você tem seus braços, você pode nadar e aí você soma a força do teu nado com a força do fluxo do rio, você vai 2 vezes mais forte e mais rápido. É nesse sentido, né, da gente unir as forças com o que a vida está nos mostrando.
E não fazer o caminho teimoso, muitas vezes, da nossa cabeça, de uma crença, de um pensamento, de algo totalmente distorcido, né? Que não tá fazendo sentido na realidade. Quando eu saio da minha mente e vou para a realidade, não é aquilo que a realidade está me mostrando, mas eu fico ali porque me ensinaram que eu não posso abandonar os meus conceitos. Não é bem assim, né? Tem que ter essa sabedoria. Então lembrem-se desse conceito que a vida nos mostra diariamente, chamado impermanência. Tudo é impermanente. Gente, qual é a única coisa que a gente sabe na vida? Que a gente vai embora, que tudo passa. Tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim passa. O que nasce, morre. Tudo passa. Ok? Quanto mais consciente eu tiver disso, melhor eu flexibilizo, melhor eu me adapto ao fluxo. A vida é um grande mergulho ao desconhecido. Quanto antes a gente aceitar isso e souber levar isso com leveza, melhor. Porque a gente fica naquela de imagina, eu não posso pisar no escuro. Não é bem assim. A vida é um grande mergulho no escuro, no desconhecido. A gente acha que controla, acha que sabe alguma coisa, mas a pandemia mostrou pra gente que da noite pro dia tudo pode mudar. Quem manda é ela, quem tá no controle é ela. A gente que aprenda, né, a se sintonizar com ela. Certo? Lembrem-se, o mantra é: isso também vai passar. Não importa o que, vai passar. Trabalhem bastante essa liçãozinha de casa nesses próximos 15 dias. Observe. Vocês percebem que tem conexão com tudo que a gente falou antes? Então vão conectando aí, né, no caderninho mental de vocês ou no caderninho físico, quem tem, né, e quem tá anotando, vão conectando as lições de casa. Olhem para os hábitos, olhem para os pensamentos, olhem para os sentimentos, olhem para tudo que ainda permanece e precisa ser desapegado, olhem para tudo que necessita de recalcular a rota, olhem para onde estamos sendo teimosos, cristalizados, sabe assim, enrijeceu ali e ali ficou e ali é isso e acabou ali. Olhem para onde a gente está desconectado com os ritmos, com os fluxos, com os ciclos. Ok? Maravilha! Obrigada, pessoal!